Iniciou com a Paola Bragança de Orleans, que eu convidei a se vestir da empregada doméstica, servindo 5 negras. Chegamos... que era aquela capa da Vogue? Que foi então, uma todo capa mundo da se Vogue? lembra, todo mundo se lembra dessa imagem como capa, mas não foi uma capa. Mas impactou muito. Chegamos a ser finalista do Prêmio Globo como imagem do ano. Mas o que foi lindo nesse trabalho é que conseguimos aumentar a presença da mulher negra de 600% na revista Vogue, conscientizando de forma muito sutil e subliminar as equipes e o ângulo editorial dessa revista, que é, para mim, a maior formadora de opinião e, claro, que também influenciou todas as outras revistas femininas. Feminino. Claro. Olha, gente, eu já falei aqui em alguns outros programas que eu sou super a favor de uma mudança, talvez, de narrativa em relação a mulheres brancas, mulheres negras estarem juntas, né? Em como a gente dialoga isso. Mas foi realmente muito impactante ver esse trabalho da Alexandra. É muito impactante, porque vocês imaginem o seguinte: o que na publicidade, a gente crescer vendo, imagina uma criança, né, vendo bonecas exclusivamente brancas, né? Não só bonecas, mas temas que remetam à família, só com famílias referências, só com famílias brancas. É muito esquisito. E aí a Alexandra mudou, ela fez essa mudança colocando famílias negras, bonecas negras, não foi isso? Então, é muito maior, né? Na verdade, fiz uma provocação, assim, colocando a Xuxa de negra, a Xuxa, exatamente. A Gisele Bündchen de negra, o Dória, a Dilma, toda... Teve o Dória também. Colocando todos eles de negros para questionar justamente essa questão da igualdade, de que somos todos iguais, que estamos numa democracia racial. Então, eu quis colocar o mundo ao inverso para cutucar a sociedade sobre aquele tema, para despertar esse debate sobre a questão da falta de negros em todos os espaços de poder, que seja na mídia, que seja também na política. Quando eu cheguei no Brasil, lá fora, eu tinha essa consciência de que aqui não tinha racismo, que estava tudo resolvido, porque o pedigree e a narrativa de vocês lá fora é sensacional, de que todo mundo se dá bem, que é um país miscigenado. E quando eu cheguei, esperava encontrar 54% de negros no Congresso, no governo, no Senado, nos boards executivos das empresas, na mídia. E achei menos de 1% em todos esses espaços de poder e 4% na mídia, sempre no papel do traficante ou da faxineira. Gente, é horrível isso. Vocês precisam procurar esse trabalho. Tem algum lugar que as pessoas possam atestar então, esse trabalho? Você pode olhar no meu Instagram, Alexandra Loras, e também jogar no Google a exposição Pourquoi Pas. Ela vai mostrando, assim, foi uma exposição extremamente polêmica, onde eu também peguei um tsunami de ódio de volta, por pessoas não conseguiram entender realmente minha proposta. Minha proposta era realmente questionar, será que a Gisele Bündchen teria esse sucesso, essa carreira internacional se ela tivesse minha melanina e meu cabelo crespo, que naquela época tinha um cabelo crespo. Ainda tenho, mas decidi voltar a alisar por outras questões. Mas é muito interessante como foi percebido. E claro que minha proposta não era cair naquela dinâmica racista que é o blackface, mas várias pessoas perceberam dentro do meu trabalho uma coisa ligada ao blackface. O blackface foi uma técnica usada no século XIX por artistas brancos racistas que colocavam carvão na cabeça para relatar sempre o negro em papéis inferiorizados, do bebado, do analfabeto, do idiota. Então o blackface é uma prática extremamente preconceituosa. Só que eu não chamei a Gisele Bündchen na minha casa colocando carvão e essa boca vermelha da nega maluca, que é realmente uma coisa ofensiva.
Mas eu peguei uma imagem e fiz um trabalho digital sobre ela, pichando, a verdade, minha melanina sobre essa supremacia branca. Então, era outra proposta. Aliás... Que tipo de crítica você recebeu, ou de ofensa, ou de violência sobre esse trabalho? E aí a gente vai chegar aqui na Melina para saber os dados dessa violência, né? São os dados nacionais sobre essa violência que é muito forte, né? Sem dúvida. Então, o que você ouviu? Bom, foi uma coisa muito forte de pessoas que... assim, muitas pessoas entenderam minha proposta. O objetivo era dialogar com pessoas da elite. Minha exposição estava sendo feita lá na Lourdina Rabier, a galeria que participa da SP Arte, que é uma galeria da Gabriel Monteiro da Silva. Então, era uma proposta para dialogar com a elite branca de Jardins Europa. Só que, e foi bem recebido, de uma certa forma, essa exposição ajudou a contratação de 458 negros em multinacionais, ajudou a aumentar também a presença das mulheres negras na publicidade, na mídia. Tenho um amigo... Disso saíram vários outros trabalhos, né? Muitos. E de forma muito sutil. Por exemplo, o Franz Vassek, da Rede TV, colocou 2 apresentadores negros para apresentar o Jornal das 8, depois de ter visto essa exposição. E ele me falou um dia, fui almoçar com ele me falou, sabe, eu tive uma repercussão enorme quando eu coloquei 2 apresentadores negros para apresentar o Jornal das 8. E eu falei, bom... talvez foi um trabalho inconsciente, mas ele se posicionou de maneira muito positiva. Muito positiva. Então, eu acho que é isso. Eu vou cutucando a sociedade, colocando sementinhas de conscientização que levam tempo para germinar, mas eu fico muito feliz. Elas estão ali, né? Claro, a gente claro. tem que ir regando todos os dias. Então, as críticas, elas foram necessárias para também enxergar que não sou dona de nenhuma verdade, mas que quando você joga arte no mundo, ela não é mais tua. E as pessoas no Instagram não souberam que atrás dessa proposta tinha uma mulher negra, ativista, militante da causa negra, que estava cutucando. Então, foi alvo de críticas e de muito xingamento. Aliás, fizeram uma petição para proibir minha exposição lá no Facebook. Mas eu acho que foi algo muito positivo no final. Ai, que bom. Mas machucou. Imagina. É um momento muito difícil que a gente está vivendo, né?